Fala galerinha do mal, hoje eu tô aqui com mais um fone da QCY, cara, o Mellow Buds. Nome sugestivo, hein? Diga-se de passar. O nome é genial. Mas vamos lá, esquecendo aqui um pouco a quinta série, ele tem algumas features bem interessantes e também um preço bem atrativo, cara. A gente tá falando de um fone de mais ou menos ali R$200. Eu já vou começar aqui falando que a primeira coisa interessante nele é o fato dele ter um processador Snapdragon English. Basicamente, quando você vê isso ali no anúncio, você não sabe o que é pra poder melhorar a qualidade do processamento de áudio que ele tá recebendo ali via Bluetooth do seu celular, né? Ele dá uma impressão pra você de que aquele áudio ali tem uma qualidade muito maior do que ele tem. É possível que você seja criticado por explicar as coisas assim, mas é pra quem não entende nada conseguir entender, né? É muito mais fácil. Essa é a parte que a gente finge que entende alguma coisa, né? E vê o desfecho. E se você quiser ter uma ideia de um outro fone que também usa esse tipo de tecnologia, mas não é o mesmo processador, tá bom? É o próprio Sony WH-1000XM4. Que nome desgraçado. E toda vez que eu falo esse negócio aqui, dá uma ânsia. Mas vamos lá, continuando aqui o nosso vídeo, a segunda feature dele vai ser, na verdade, uma melhoria ali para sua voz durante chamadas, né? Ele vai dar uma claridade ali um pouco maior para tua voz. Você também vai conseguir conectar ele com múltiplos dispositivos, que, diga-se de passagem, é uma coisa que eu nunca vi aqui em fones desse tipo. É isso aí. Eu me enrolar aqui para falar, mas não me enrolei. Ou sim, depende. Confuso, né? Mas deixando claro aqui que eu nunca testei um fone nesse preço que tivesse essa feature. Então você pode conectar ali no teu iPad, no teu iPhone, e quando você estiver mudando ali de uma rede para outra, ele vai automaticamente captar o som que te interessa. E isso é uma coisa que a gente consegue ver, por exemplo, nos Apple AirPods English. E a última coisa interessante que a gente tem aqui nesse fone vai ser as 30 horas de bateria. Olha aí que maravilha. Você vai conseguir ouvir ele por 7 horas e com a case, você ouvindo ali, carregando, tirando, carregando e tal, 30 horas. Alegria. Tu vai ficar aí de patrão ouvindo as suas músicas sem precisar se preocupar de, vou carregar agora não, rapaz. Só aí no fim do dia, tu tá aí, só alegria. Daqui a pouco eu vou virar rapper aqui. Então olha só, dado aqui as características, vamos lá, ó, pro nosso unboxing. Esse tapa doa minha mão, hein? Ai, bebê. Vamos ver aqui, ó. Cara, eles têm um unboxingzinho bem legal, né? Assim, é básico, mas é uma parada que falta em tanta empresa. Tem mais nada aqui na caixa, o fone vem todo aqui e já era, pô. Precisa de mais o quê, né? Inclusive, se você tirar essa partezinha aqui de baixo, ó, fica mais discreto aquele monte de papelada que praticamente ninguém liga. Aqui, ó. Tá escondido aqui embaixo. Junto com o que eu acredito é isso aqui, ó. Tem um cabinho pra você poder carregar ele, né? Que é o USB-C. E aqui as almofadas pra você trocar esse, caso o modelo que já vem nelas de base não for confortável para as suas orelhinhas. Lembre-se, cada pessoa tem uma orelha, então se você não se sentir confortável ali, tenta trocar aqui pra ver se resolve o teu problema. Eu já comentei aqui com vocês, né, que eu tenho um problema com esses fones intra-auriculares, que é o fato de eu não me sentir confortável com nenhuma almofada. Já testei isso ao longo dos anos e nunca funcionou. Mas aí, né, eu testei com tudo antes de falar que não funciona. Então o meu conselho pra você seria esse. Vamos guardar essa embalagem aqui e nos concentrar no que interessa. O português tá brabo demais hoje. Tirar aqui o plástico, ó, tá aqui a nossa embalagem, bem bonita, né? A QCY não deixa a desejar, realmente, ó, nem fiz aula de fonoaudiólogo e tô me superando aqui cada vez mais. Mas eu gosto da QCY por causa disso, ó, eles dão uma caprichada bem bacana aqui na caixa e é bem discreta, sabe? A gente vai ter o nome da marca aqui, mas ó, branquinho, aquele branco fosco, na boa, sem firula, sem nada, só qualidade. Geralmente, né? Vamos ver. Eu tô falando assim porque o último vídeo que eu fiz aqui da QCY, se eu não me engano, o fone era o T20, vou deixar bem aqui no card, foi o melhor fone custo-benefício que eu já testei aqui no canal. A qualidade sonora era absurda, ele tinha graves sensacionais e ele me agradava pelo fato dele não ser intra-auricular. Mas tem quem prefere intra-auricular, né? Eu admito que se eu me sentisse confortável com fone intra-auricular, era o que eu teria. Eu não teria ido para um outro fone, pro EarPods. EarPods não, Earphone. É muito difícil, tem muita coisa ainda na minha cabeça agora. Mas para quem ele tá buscando uma imersão de áudio maior, ou até mesmo um isolamento maior, né? Porque esse fone aqui, ele consegue ter um isolamento bem melhor pelo fato dele fechar a sua orelha completamente. Então, para você que tá procurando esse tipo de coisa, não tem jeito. Eu acho que o intra-auricular é o melhor para você mesmo. Deixa eu colocar aqui na case agora para ele dar a primeira carguita, né? Eita, tá difícil, hein? Foi? Foi. Vamos conectar aqui no meu celular. Vamos ver se vai aparecer aqui na minha lista. Eu não sei se às vezes tem que tirar, às vezes não tem. Esses fones são muito esquisitos, cara. Vamos lá. Isso aí. Tem que tirar a caixa, senão você não vai conseguir aparecer. Ele não vai ter ele na tua lista, né? Conectado. Inclusive o volume já foi pro máximo aqui sozinho. Deixa eu abaixar um pouco para não ficar surdo logo de cara. Tô aqui em 50%. Vou testar uma música aqui. Eu já gosto de começar com um gravezinho, né? Que é geralmente o que a galera tá procurando. Vamos lá. Olha, bem interessante. E sem nada de isolamento ativo, eu já não tô escutando a minha própria voz falando. Rapaz, vou até aumentar aqui, deixa no máximo logo. Caraca, é bem legal mesmo.
mesmo, hein? É muito estranho você gravar vídeo e não tá ouvindo o que você tá falando. Vamos lá. Cara, bem legal. Vou botar uma outra música aqui, pera aí. Já vou dar os detalhes pra vocês, tá? Olha. Os graves, eles estão no lugar certinho, sabe? Não estão exagerados nem nada. Caralho. Cara, eu botei uma música aqui, eu queria que vocês pesquisassem ainda, que eu não posso botar aqui por causa de direito autoral. O nome da música é We Not Humping. Vou deixar aí na tela pra vocês, vou escrever na tela aí pra vocês. Eu queria falar pra vocês qual era a música que eu tava testando, porque diferente de outros fones aqui que eu testei, essa música aqui, ela tem um subgrave, né? E eu não notei isso em outros fones. E aqui eu consigo notar uma presença de um subgrave bem interessante. O grave, como eu comentei com vocês aqui, tá no lugar certinho. Nem exagerado, nem não exagerado, mas com o subgrave ali, você tem uma... ele compensa, sabe? Você sente que o grave, ele não tá muito forte ali na sua orelha, né, a ponto de atrapalhar outras frequências na música, e o subgrave, ele entra justamente para complementar isso, tá bem interessante. Com relação aos médios ali, eu senti um pouco, pode ser que seja, eu acho que eu posso definir ele como um pouco mais cristalino, mas assim, não é o ideal. Eu acho que se você entrar aqui no aplicativo, né, você consegue ter o equalizador, então ali dá pra você dar uma mexidinha e colocar no lugarzinho que você gosta. Foi o que ela disse. Mas aí quando a gente passa pros agudos, cara, tá simplesmente perfect. Você não sente ali que em algumas partes de frequência mais altas da música, não? Então quando você tá ouvindo uma música principalmente sampleada, a gente tem algumas partes ali que podem ser que incomodem se o fone não for de qualidade, né? Ali nas frequências mais altas mesmo, nos agudos principalmente. E aqui não dá pra notar absolutamente nada, tá? Um som limpo. Eu vou dizer assim que se o intra-auricular for a sua escolha, esse daqui realmente é um fone que eles conseguiram compensar com relação ao T20, que não era intra-auricular. Vou pegar aqui pra vocês verem. Pera aí, vai ficar mais fácil, né? Outro fone é esse daqui, ó. Deixa eu tirar aqui da caixinha pra vocês verem, ó. Aqui. Se liga, papai. Vou botar aqui na câmera de cima pra ficar melhor. Esse daqui é o fone não intra-auricular e esse daqui é o intra-auricular. Sacou? Então se você se sente incomodado com esse daqui simplesmente por causa do formato, vai pra esse daqui, tá bom? Continua sendo a minha recomendação pra vocês. Agora, se vocês não se sentem incomodados e querem um isolamento sonoro de qualidade e guardar a mesma capacidade que a gente vai ter nesse modelo aqui, aí sim eu vou recomendar aqui os Mellow Buds. Cara, na boa, é isso aí, né? Sensacional. Uma marca que investe em qualidade sem precisar jogar um preço exorbitante pro cliente final, já tem no meu coração, né? Dentro do meu coração. Deixa eu guardar aqui o pequenininho pra gente só dar uma olhada no aplicativo e ver quais as funções que vem ali. Eu acho que vem basicamente a mesma coisa daqui, né? A diferença de preço tá ligada justamente ao fato desse daqui ser intra-auricular. Fones intra-auriculares geralmente costumam ser só um pouquinho mais caros do que os não intra-auriculares. Então vamos lá entrar aqui no aplicativo, né? Tá pedindo pra fazer login. Vamos lá. Deixa eu ver aqui em adicionar dispositivos, fones de ouvido. Não sei se ele vai detectar sozinho ou não, né? Tá aí, ó. Já encontrou aqui, vamos dar um eu entendi. Tá pedindo aqui pra usar a localização, creio eu que seja pra caso você perca o fone, né? Eu acho que ele consegue guardar alguma coisa aqui, não tem outro motivo pra ele fazer. Vamos lá. A gente vai ter aqui a quantidade de carga em cada um dos fones. Aqui, se a gente for em som... Eita, não tá indo. Não apareceu nada, não sei se o aplicativo tá bugado. Vamos aqui em música então, acho que é porque não tá tocando. Deixa eu botar aqui a música de volta, pera aí. Abaixar o volume se eu não consigo falar, né? E... não tá aparecendo nada aqui. Se eu vier aqui nas opções do lado... eu acho que o aplicativo deve estar com algum problema aqui, hein? Não, aqui, ó. Beleza, apareceu. Então a gente vai ter aqui alguns efeitos sonoros, né? Caso você prefira usar uma equalização já pré-existente, entre aspas, você pode usar aqui algumas que estão na parte de cima. Aqui a gente vai ter a parte de redução de ruído, né? Que eu nem testei, então vamos voltar aqui pra música. Deixa eu ativar aqui. Vamos ver. Na parte de transparente aqui, ele consegue jogar a minha voz de volta pro ouvido, então dá pra você ouvir bastante coisa. E se eu ativar aqui... beleza. Aqui tá no desligado. Beleza. Quando você ativa aqui, ele vai ter os 3 modos diferentes de redução de ruído, né? Dentro de casa, fora de casa e caso esteja barulhento. É isso, interessante. Não sei se dá pra perceber muito a diferença, né? Só se você aumentar mais o volume, aí realmente a voz desaparece, mas no volume mais baixo você ainda consegue ouvir um pouquinho da sua voz. Normal. Tirar aqui a música, se a gente vier aqui na parte da música justamente, a gente vai ter algumas outras paradas aqui, alguns modos de personalização, né? Você tem o Sleep Mode, que ele vai basicamente bloquear ali os comandos que você tem de toque aqui, caso você deite na cama, tá ligado? Porque às vezes você pode deitar, ele interpretar um comando e pausar, avançar, voltar a tua música, essa coisa meio chato. Então, interessante eles colocarem isso daqui. Além do mais, você vai ter um Game Mode que vai reduzir a latência, né? O atraso que tem entre o áudio aqui saindo do seu celular e chegando aqui no fone, mas no Bluetooth 5.0 pra cima já tá show de bola. De toda forma, se você quiser tentar reduzir ainda mais e ter um ganho maior de performance ele jogando seu PUBG, ativa isso daqui, vai ser melhor pra você. Tô cheio de rap hoje, hein? Que isso? Só as rimas brabas. Então, além do mais, a gente tem toda aqui uma parte de personalização, caso você queira mudar, né, os toques aqui. Se você der 2 toques, o que ele faz? Vai pra frente, vai pra trás, pausa, faz pipoca, sei lá, irmão. Aqui, pelo menos, tu pode
pode gerenciar essa parada, sacou? Então assim, galerinha, conclusão pra vocês, tá? Pra quem tá procurando um fone intra-auricular cheio de função, com uma qualidade de som excelente, essa daqui vai ser a minha indicação pra vocês, tá? Se vocês já chegaram aqui no canal, vocês não viram muitos reviews de fones de ouvido no passado que eu já tinha feito aqui, e vocês estão se perguntando, ah, mas qual é, Brian, o fone que você recomenda pra quem não tá querendo gastar muito, com muita função e uma qualidade de som excelente, tá aqui, ó. QCY Melobuds. Só surpresas. Então se você quiser comprar esse fone aqui, eu vou deixar o link bem aqui na descrição. Ele é vendido no AliExpress, então você vai acabar importando aí da China. Mas caso você esteja procurando modelos de fone americanos ou está procurando um fone com uma qualidade muito maior, muito superior, né, ao que um fone de 200, ao que aqui o fone de 200, eita, buguei, hein? Se você está procurando um fone com capacidades muito superiores a um fone de 200 reais, olha aí, hein? Vrau! Contornou muito bem a situação. Ah, ele deu a volta, conseguiu bem, pô. O ideal é que você procure algum modelo nos Estados Unidos, né? Você pode importar, por exemplo, fones da JBL, você pode importar fones da Razer, caso você seja gamer, e eles têm fone intra-auricular, isso é interessante, né? Eu, particularmente, nunca usei fone gamer intra-auricular, mas a Razer tem. Ou então, se você estiver até mesmo procurando um fone com uma qualidade muito superior, que é o fone, por exemplo, que eu uso no meu dia a dia, que é o Sony WH-1000XM4, com esse nome desgraçado, mas é o fone que eu uso aqui pra viajar porque ele tem, na minha opinião, até hoje, assim, é o melhor custo-benefício dos fones mais caros, tá bom? A gente tá falando aqui de um fone de 200 reais e comparando com um fone de 2.000 e caralho. Então, se você quiser comprar esses dispositivos economizando uma bela de uma graninha, conheça a Res Delaware, que é a patrocinadora aqui do canal. O primeiro link aqui da descrição é o link deles. Eu já ensinei vocês a como criar conta e como vocês fazem para poder importar os dispositivos aí de fora, né? Já vão pagar um imposto em avanço, então você não tem surpresa nenhuma, simplesmente só tem que receber na sua casa, por favor? Aí é importante. Conheça lá os caras, eles mandam muito bem. No mais aqui, cara, vou deixar um abraço pra vocês. Muito obrigado pela sua audiência aqui até agora nesse vídeo. Eu tô meio doente, cara. Coitado do Will, que eu errei pra caramba aqui nesse vídeo. Fiquei uma semana aí acamado, porra, ferrado, dependendo de sopa. Mas estamos aí, de volta batente. Falou então aquele beijo, um abraço, boa semana pra você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ai, beberes! Que é isso, hein? Eu gosto, assim, de fazer esses reviews de fone barato, mas é sempre bom lembrar vocês que os fones, cara, eles não conseguem fazer milagre custando pouco, sacou? Isso aí é de lei. Não é à toa que existem fones muito mais caros, sacou? Eles vão conseguir entregar pra você muito mais. Mas eu gosto da QCY porque, assim, a gente já teve aqui o review, por exemplo, da PadMate, que faz uns fones bacanas, mas eles não conseguem entregar tanto em equalização como eu consegui descobrir aqui. Não só nesse, né, como nesse outro modelo aqui, no T20. Então eu fico bem feliz que eles confiem aqui no canal pra poder mandar esses modelos pra review. É bem interessante poder trabalhar com marcas assim, né? Que eles não pedem nada pra você, simplesmente mandam um produto e falam, pô, cara, faz um vídeo aí, diz o que você acha e já era, sacou? Não que existam marcas, pessoal, que pedem pra gente falar bem de um produto, não é isso. Mas tem algumas marcas que eles pedem alguma coisa, sei lá, eles querem que você mostre o ângulo determinado do produto, eles querem que você fale de uma feature que tem no produto. E isso, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês ficarem bem melhor, né? Processador Snapdragon de som. Eu falei aqui pra vocês, é um processador muito bom, ele vai ajudar a interpretar o som ali de uma maneira diferente, né? Ele vai auxiliar na qualidade da equalização daquela música ali que tá tocando. E se a marca me pedir pra falar isso, eu vou falar, não tem problema nenhum. Agora, quando eu estiver testando o fone, se for uma merda, eu vou falar que tá uma merda, sacou? É isso, não muda muito, mas é meio chato, né? Enfim, é só aí pra poder pegar os produtos e trazer cada vez mais coisa aqui pra vocês. Então, mais é isso, aquele beijo no seu coração, boa semana. Espero que você ganhe na Mega Sena essa semana pra poder ajudar o canal a crescer. É isso aí, estamos aí, né? Sou interesseiro mesmo. Valeu, beijo, fui!